Olá a todos, Shalom. Como é que vocês estão, meus irmãos? Espero que estejam bem, que o nosso Altíssimo os abençoe grandemente em nome de Yahushua. Hoje nesse vídeo aqui falarei em cima do mandamento do Shabat. Inclusive ontem fiz uma live sobre esse assunto e recomendo aos irmãos que se interessam de saber mais sobre o quarto mandamento que assista essa live para entender melhor do que se trata, porque infelizmente foi um mandamento muito deturpado. Tem aqueles que dizem que foi abolido e tem aqueles que deturparam totalmente o seu real significado. E hoje nesse vídeo aqui estarei falando que o nosso Messias e os seus discípulos, eles guardavam o Shabat, e que em nenhum momento o Messias disse que veio abolir o Shabat, ou que veio abolir a lei. Muito pelo contrário, ele mesmo sempre foi muito enfático, dizendo que não veio abolir, mas sim trazer plenitude, trazer o real sentido da lei, pois de fato havia muito legalismo na sua época, e ele veio mostrar como nós devemos cumprir a lei, tendo a base o amor acima de tudo. Mas nesse vídeo aqui estarei mostrando para os irmãos que o Messias e os seus discípulos, mesmo após a ressurreição do Messias, eles guardavam o quarto mandamento. A começar por Mateus 24, verso 20, veja só o que o nosso próprio Messias vai falar acerca do Shabat. Lembrando que o contexto de Mateus 24 envolve o fim dos dias. Então ele estava fazendo algumas recomendações para os seus servos que passariam pela grande tribulação, e no verso 20 ele vai falar o seguinte: "E orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno, nem no Shabat." Detalhe que também nesse contexto de Mateus 24, além de remeter à grande tribulação, também aludia à invasão de Jerusalém que ocorreu no ano 70 depois de Cristo. Então nós podemos fazer essas duas aplicações nesse texto. Em alguns momentos alude à invasão de Jerusalém nos anos 70 depois de Cristo, mas na maior parte do contexto remete sim ao período da grande tribulação. Então, por meio desse verso de Mateus 24, verso 20, a gente consegue perceber que o Messias confirmou que esse, o dia do Shabat, era um dia muito importante para os seus servos. Pois se ocorresse algo sério no Shabat, os seus discípulos estariam desprevenidos. Por isso que ele falou para os discípulos orarem para que a fuga não ocorresse durante o período do Shabat. Bom, e remetendo à grande tribulação, fica muito claro que se ele recomendou que seus discípulos orassem para que a fuga não ocorresse durante o Shabat, durante o período da grande tribulação, isso significa que a lei do Shabat, assim como a lei, é para todos nós mesmo após a sua ressurreição, e não que ela foi abolida ou violada como algumas pessoas querem titular. Vejamos agora mais alguns versos que confirmam de forma irrefutável que o nosso Messias em nenhum momento aboliu ou violou esse mandamento. Muito pelo contrário, ele seguia à risca esse mandamento. Veja Lucas 4 a partir do verso 16. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume, num dia de Shabat, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Na continuação desse capítulo de Lucas 4 vai falar: "Então Jesus desceu para Cafarnaum, cidade da Galileia, e noutro Shabat começou a ensinar o povo. E todos ficavam deslumbrados com seu ensino, pois que sua palavra era ministrada com autoridade." Então nós percebemos por meio desses dois versos de Lucas 4 que ele tinha o costume, e essa palavra que é traduzida como costume no original, ela pode remeter também a um hábito pessoal de ir aos Shabats na sinagoga e ensinar. E todo o Shabat ele ia nas sinagogas ensinar a Torá e os profetas, que eram as escrituras da época, só demonstrando que ele seguia esse mandamento, que ele era zeloso com o mandamento. Veja Lucas 13 mais uma vez enfatizando que ele seguia o mandamento do Shabat, a partir do verso 10. "Aconteceu em certo Shabat, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou: 'Mulher, estás livre da tua enfermidade.'" Então, mais uma vez aqui nós vemos que ele estava na sinagoga durante o Shabat e fez uma boa obra nesse dia. E no contexto ainda, ele mostra a hipocrisia de muitos religiosos legalistas da época, que achavam que era proibido você fazer o bem no Shabat. Só que eles eram tão hipócritas e tão legalistas
que se um animal deles caísse num buraco, por exemplo, eles iam lá e resgatavam o animal, até porque o animal influenciava muito no comércio e no dinheiro deles, mas quando se tratava de pessoas, eles achavam que era errado você curar no Shabat, sendo que não tem nenhuma lei na Torá que proíbe você fazer bem no Shabat, muito pelo contrário. A essência do Shabat é você fazer o bem ao próximo, é você servir ao próximo. Então entende que o que o Messias ele veio combater em nenhum momento foi o mandamento em si do próprio Criador, que ele escreveu com seu próprio dedo, como os 10 mandamentos e também outras leis, mas sim o legalismo que era muito comum na sua época, leis de homens que nada tem a ver com a Torá, muito pelo contrário, que impedia que as pessoas seguissem a Torá de forma genuína, gerando fardos desnecessários que as pessoas não conseguiam cumprir. Era isso que ele sempre veio combater. Agora vejamos aqui versos que confirmam que os seguidores do nosso Messias, mesmo após a sua ressurreição, seguiam o mandamento do Shabat. Olha que interessante o que é falado em Lucas 23, a partir do verso 54. Era o dia da preparação e estava para começar o Shabat. As mulheres que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia acompanharam José e, contemplando o túmulo, viram como o corpo de Jesus fora colocado naquele local. Em seguida foram para casa e prepararam perfumes e bálsamos. E no Shabat descansaram em obediência ao mandamento. Perceba que mesmo após a ressurreição do Messias, suas servas seguiam o Shabat e tinham total zelo com esse mandamento. Agora eu vou fazer aqui um adendo que algumas pessoas dizem que após a ressurreição do Messias, seus discípulos guardavam o domingo e por isso domingo se tornou o dia sagrado. Isso é muito comum em pregações da Igreja Católica e até igrejas protestantes que vieram da Igreja Católica costumam também ter esse pensamento. Mas vejamos aqui João 20, verso 19, que é um dos textos que essas pessoas costumam utilizar para dizer que o Shabat foi abolido e que hoje o que vale é a guarda do domingo. Será que é isso mesmo? Vamos ver aqui. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos à porta trancadas por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: Shalom Aleichem, a paz seja convosco. Então esse verso aqui, se você ler de forma honesta, sem nenhum dogmatismo, sem nenhum viés ideológico, religioso, ele não prova que os discípulos estavam supostamente guardando o domingo, como se o domingo fosse o dia sagrado, como algumas pessoas querem titular, mas sim que nesse contexto eles estavam reunidos à porta trancadas por medo das autoridades judaicas, porque naquela época, após a ressurreição do Messias, as autoridades judaicas queriam perseguir os discípulos e os acusavam que eles tinham roubado o corpo do Messias para forjar em tese a ressurreição dele. Olha o nível de cegueira deles, né? Dessas autoridades. Mas em nenhum momento a gente vê aí dizendo que é para guardar o domingo, ou que os discípulos guardaram o domingo e que o domingo se tornou um dia sagrado. Não se trata disso. Eles estavam reunidos para se protegerem das autoridades judaicas que os queriam seguir. E só lembrando que quando eu falo de Shabat, não me refiro ao sábado do calendário gregoriano, pois o sábado do calendário gregoriano não é o Shabat que os israelitas guardavam. O Shabat que os israelitas guardavam era baseado no calendário lunisolar, outro calendário que nada tem a ver com o calendário gregoriano. Falei disso com mais detalhes na live. Agora vejamos Paulo e o zelo que ele tinha com o Shabat. Sim, as pessoas costumam dizer que Paulo era contra a lei, que ele veio dizer que não é mais para seguir a lei, e usa esses textos para dizer, não preciso mais seguir a lei, não sei o quê, como se Paulo estivesse contrariando o Messias, mas as falas de Paulo fossem maior em nível de autoridade do que o próprio Messias, mas obviamente não se trata disso. Quando você começa a estudar a história de Paulo, no que Paulo cria, em que ele se baseava e para quem ele pregava, você começa a perceber que esses jargões que costumam ser repetidos são enganosos e são interpretações errôneas em cima dos escritos de Paulo, que em nenhum momento disse que veio abolir a lei ou os profetas. Muito pelo contrário, ele estava totalmente de acordo com a lei e com os profetas. No contexto de Atos 21 a gente consegue perceber isso, Atos 24 também e Atos 25. Recomendo que os irmãos leiam esse texto para entender no que Paulo se baseava e que nele não foi encontrado nenhuma culpa em relação a violar os mandamentos do Criador, porque ele era irrepreensível perante a lei. E ele mesmo enfatizava que andava de acordo com a lei e com os profetas. Então Shaul, o apóstolo Paulo, ele era guardador zeloso do Shabat, mesmo após a ressurreição do nosso Messias. Vejamos Atos 13, a partir do verso 42. E quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo os convidou a ensinar mais a respeito desse assunto no Shabat seguinte.
Depois que a congregação foi despedida, muitos dos judeus e dos gentios devotos convertidos ao judaísmo seguiram a Paulo e Barnabé. Estes conversaram com eles, recomendando-lhes que seguissem perseverando na graça de Deus. No Shabat seguinte, quase toda a população da cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Então, mais uma vez, a gente percebe Paulo e os seus companheiros guardando o Shabat. Assim como o nosso Messias, Paulo tinha o costume de, em todo o Shabat, ele ir às sinagogas ensinar e pregar a palavra do nosso Criador. No caso da época, a Torá e os profetas. Vejamos Atos 15, a partir do verso 12. Então toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo relatando todos os sinais miraculosos e prodígios que por meio deles Deus realizara entre os gentios. Só para esclarecer o contexto de Atos 15, muitos judeus da época legalistas queriam que os novos convertidos circuncidassem e que se não circuncidassem eles não poderiam ser salvos, ou seja, eles estavam pregando salvação por circuncisão na carne. Olha o nível de legalismo deles, sendo que nunca se tratou disso. O mandamento da circuncisão nunca foi referente à salvação, mas sim uma marca que representava a aliança perpétua da descendência de Abraão com o nosso Criador. E hoje a circuncisão que mais importa é a circuncisão espiritual. Na verdade, assim sempre foi, pois se você não tiver o coração circuncidado, se você não for zeloso e temente ao Criador, observando as suas leis, tendo a base o amor, de nada adianta você ter uma marca física. Então, baseado nesse contexto, os discípulos começaram a fazer recomendações para os novos convertidos no Messias, que de começo não era necessário eles observarem toda a lei. Era um processo contínuo. De primeiro momento, eles precisavam se abster de muitos costumes pagãos, da idolatria, da imoralidade sexual, de comer carne com sangue, para depois eles começarem a observar o restante da lei. Aí, baseado nisso, veja o que vai falar no verso 21. Porque desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, bem como é lido nas sinagogas em todos os dias de Shabat. Então, Moisés, no caso, representando a lei, todo o Shabat era lido nas sinagogas. E como eu venho mostrando aqui, o Messias tinha esse costume de em todo o Shabat ele ir nas sinagogas, assim como Paulo também tinha, só demonstrando que eles eram zelosos perante a esse mandamento. Vejamos mais versos que provam que Paulo ele cumpria sim esse mandamento, mesmo após a ressurreição do Messias, só demonstrando que esse mandamento em nenhum momento foi abolido. Olha Atos 16, a partir do verso 13. No dia de Shabat, saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Assentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Uma das mulheres que nos ouvia era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Depois de batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou rogando: se julgais que eu sou crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E assim nos convenceu. Então o que a gente percebe aqui, principalmente no verso 13? Que Paulo procurava um bom lugar para orar no Shabat. Então é muito claro que ele gostava de separar esse dia para o Criador e que nesse dia ele dedicava mais à oração e pregação da palavra. Se você for honesto com o contexto, é nítido perceber que Paulo seguia esse mandamento todo o Shabat. Vejamos Atos 17, mais uma vez demonstrando que Paulo seguia esse mandamento. E tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como fazia habitualmente, Paulo foi à sinagoga e por 3 Shabats argumentou com aquele grupo de pessoas com base nas Escrituras, explicando e comprovando que se fez necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e proclamava: este Jesus que vos anuncio é o Messias. Mais uma vez é falado aqui como fazia habitualmente, mesma coisa que o Messias fazia, como de costume, ou seja, indicando um hábito pessoal, mostrando que Paulo seguia esse mandamento. Então algumas pessoas dizem que Paulo só seguia esse mandamento ou seguia outros mandamentos só por causa dos judeus. Aquele texto, ele se fazia judeu para conquistar judeu. Obviamente que não, gente. Do contrário, não falaria que era um costume pessoal de Paulo. E se fosse assim realmente, Paulo não ia fazer isso todo Shabat. Ele ia fazer só em algumas ocasiões, como se ele não tivesse nenhum respeito ou nenhum zelo pelo mandamento. Mas vemos que era o seu costume pessoal, todo Shabat ele ir às sinagogas e separar esse dia para o Criador. Isso é irrefutável. Vejamos aqui mais um texto que evidencia isso. Atos 18, a partir do verso 1. Logo depois desses acontecimentos, Paulo deixou Atenas e rumou para Corinto.
Chegando ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que tinha acabado de chegar da Itália juntamente com sua esposa Priscila, pois Cláudio havia baixado um decreto intimado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo então foi visitá-los. E percebendo que tinha a mesma profissão, Paulo passou a morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Assim, todos os shabates ele argumentava na sinagoga e convencia tanto os judeus como gregos. Então, o que a gente percebe aqui, e é muito claro a menção do texto, que Paulo ia nas sinagogas para convencer judeus e gregos. E sabemos que os gregos eles não tinham o costume de guardar o shabat como um judeu, por exemplo. Só provando que ele ia às sinagogas por obediência ao mandamento e não só por causa dos judeus, como se ele quisesse só conquistar os judeus. Então eu mostrei aqui vários textos nesse vídeo que demonstram que os discípulos do Messias e o próprio Messias, eles seguiam o mandamento do Shabat. Eles eram zelosos com esse mandamento. Só provando que esse mandamento em nenhum momento foi abolido, muito pelo contrário. O Messias veio trazer a plenitude de como seguir os mandamentos. É até um absurdo você pensar que os 10 mandamentos foram abolidos, pois se você vê os 10 mandamentos, todos são para nos auxiliar. Todos são para o nosso bem, para a nossa proteção. E são mandamentos que vêm diretamente do reino celestial. Não são mandamentos quaisquer. Entendo que alguns mandamentos a gente deve discutir, a gente deve analisar quando nós devemos aplicá-los. Tem mandamentos que realmente dependem muito do contexto para aplicarmos. Mas quando se fala dos 10 mandamentos, eles são a base para a gente entender a lei. Os 4 primeiros mandamentos são a base para a gente amar ao Criador acima de todas as coisas. E os outros 6 mandamentos envolvem o amor para com o nosso próximo. Então, o mandamento do Shabat não foi abolido. O Messias nunca veio violar esse mandamento. Pessoas que dizem isso interpretam erroneamente suas passagens e aquilo que ele realmente veio combater. Tanto o Messias quanto o Paulo, eles combatiam a tradição oral, o legalismo religioso que era muito comum na sua época e que até hoje é presente no judaísmo convencional, a famosa Torá oral. Então, que fique claro que o mandamento é sim para ser observado, mas claro que em alguns momentos há exceções, como exemplos que eu dei até inclusive na live que eu fiz recentemente, na live que eu fiz ontem, em que quando envolve o cuidado da vida ao próximo, quando envolve o risco de vida, mais vale você servir ao próximo, mais vale você preservar a vida do próximo do que seguir o mandamento pela letra. Então, realmente, há algumas exceções quando envolve a vida do próximo em risco, e nós devemos cuidar da vida do próximo. Se o seu próximo estiver passando fome e no Shabat você não pode mexer com dinheiro ou com trabalho, mas você precisa, de certa forma, mexer com dinheiro para preservar a vida do seu próximo, nesses casos não tem problema você mexer com dinheiro para preservar a vida do seu próximo, muito pelo contrário. É uma ordem que você faça o bem, porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, como Tiago mesmo fala. Porém, isso não significa que essas exceções definem a regra. O mandamento é sim para ser observado, é para o nosso bem, para a nossa proteção. E como eu enfatizei nesse vídeo com muito mais detalhes na live, por isso que recomendo aos irmãos que, se quiserem entender melhor sobre esse mandamento, que assistam a live sobre o Shabat que eu fiz no meu canal, onde lá eu esclareço as principais dúvidas, inclusive de qual que era o Shabat verdadeiro guardado pelos israelitas. É fato que não era o sábado do calendário gregoriano, como judeus ortodoxos e adventistas querem titular, e muito menos o domingo, como a Igreja Católica e igrejas protestantes no geral também querem titular. Uma coisa é você, pelas suas condições atuais, pelos seus hábitos do dia a dia, como não tem condições de guardar o calendário lunisolar, você guarda o dia que você tira de folga. Como eu esclareci na live, isso sim, não tem problema nenhum você fazer. O importante é você não deixar de cumprir o mandamento, porque é necessário que a gente descanse pelo menos um dia da semana. Ninguém aguenta trabalhar sem parar. É necessário pelo menos um dia a gente descansar, a gente repousar e dedicar esse dia ao Criador. Até porque o mandamento do Shabat, do 7º dia de descanso, aponta para o milênio sabático que está reservado para o povo do Criador. E toda vez que a gente guarda o Shabat, é bom que a gente se lembre do milênio sabático que está por vir, que é o 7º milênio que cada vez mais se aproxima. E esse milênio será o reinado do nosso Messias, onde terá o repouso e descanso absoluto para o povo do Criador, para aqueles que forem remidos pelo sangue do Cordeiro. Então é isso, espero que esse vídeo tenha tocado no seu coração, recomendo a live para quem quiser entender melhor sobre o Shabat, e que o Eterno nos abençoe grandemente, em nome do nosso Mashiach, em nome de Yahushua. Shalom a todos.